tive uma conversa com um líder de um partido de esquerda e ele me pontuou duas coisas que, inclusive, são argumentos que a esquerda utilizou muito e vem utilizando muito para fundamentar a sua tese de ser contra a privatização. O primeiro ponto que essa pessoa me colocou foi com respeito ao lucro que a Sabesp teve no ano de 2022, que foi 3 bilhões de lucro no ano de 2022. Então, ele me fez a seguinte pergunta, falou assim, olha, por que a gente vai privatizar uma empresa que fatura 3 bi anual, que tem um lucro de 3 bi anual? Esse foi um ponto. E em cima dessa narrativa dos 3 bi, que é um fato, eles vêm desenvolvendo vários argumentos. E o segundo são os casos de países que desestatizaram e que agora restatizaram. E deu exemplo da Alemanha, deu exemplo da Argentina, do Reino Unido, dos Estados Unidos, de lugares onde que os governos fizeram a desestatização e que, com o passar do tempo, não deu certo, e eles fizeram a reestatização. Então, ainda disse, o país, o Brasil, está indo na contramão do que o mundo, do que a Europa, principalmente a Europa, que já passou por esse caminho e errou, agora está voltando a caminhar no que nós estamos atualmente. Então, é um erro, e ele pedia para que eu conversasse com os deputados republicanos baseado nesses dois pontos. E eu, sem ter conhecimento do contrato, de tudo que foi aqui falado pelo deputado Altair e as informações, e sem ler realmente o processo todo da lei dessa desestatização, eu fiz uma colocação para ele. Ele disse assim, olha, bom, você está dizendo que aqui a Sabesp tem 3 bi de lucro anual, 2022, baseado em 2022. Quer dizer que esses 3 bi de lucro, eles não poderiam ser maiores, porque você está olhando por um prisma. Eu não sou economista, não tenho formação em economia, mas quem tem formação em economia e quem lida com a economia, a pessoa vai fazer cálculos para que se tenha mais lucro. Entre ter 3 bi e ter 6 bi, é melhor ter 6 bi. Se tenha mais lucro e se entregue um serviço de qualidade. Uhum. Né? E pelo que nós estamos, eu não quero me adiantar, mas pelo que nós estamos vendo, em alguns pontos a gente realmente encontra falhas, como é o caso lá da Guarapiranga, do Billings, como é o caso que nós, das pessoas que residem em área rural. Sim. Só que na cidade de São Paulo, se eu não me engano, só uma faixa de 150 mil pessoas. Aqui mesmo tem uma moça que estava falando comigo antes do podcast, que trabalha aqui com a gente, que disse para mim, olha, lá em casa não chega água não. Não tem água, não chega água. Se não for poço artesiano, e ela não mora muito longe daqui, da cidade de São Paulo. É uma cidade aqui do interior. Mas não é tão longe como aqueles filmes aqueles filmes americanos, né? Que o coelhinho vai lá e põe assim, no chapéu e Alice no Mundo das Maravilhas. Não, Alice no Mundo das Maravilhas. Então, Mundo Encantado. Mundo Encantado. Não é tão longe assim, não. É bem perto. Mas não chega água na casa dela. O que a Sabesp alega é que isso não está em contrato. Mas se fazendo um novo contrato, aí existe a possibilidade de se incluir. Inclusive, eu já ouvi o próprio presidente da Sabesp falando isso, que num novo contrato tem condição de alcançar todas essas pessoas que não vinham sendo alcançadas. Em São Paulo, uma faixa de 150 mil pessoas. Agora, a nível das 375 cidades, evidentemente que esse número aí ele aumenta bastante. 50 anos, em 50 anos, você não conseguir, em 50 anos, alcançar os 645 municípios de um estado tão grande,
tão desenvolvido. Nós estamos falando do principal estado do Brasil.